CPMI do INSS rejeita pedido para convocar irmão do presidente Lula. Os requerimentos foram rejeitados por 19 votos a 11. A comissão votou também de forma separada 11 pedidos. Frei Chico é diretor vice-presidente do Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos, uma das entidades investigadas no esquema de fraude. O senador Carlos Viana, presidente da comissão, disse que os constantes habeas corpus concedidos aos depoentes são uma blindagem já esperada por parte do STF. É natural que o embate fosse feito em torno do nome, especialmente do irmão do presidente Lula. Eu lembro que coloquei em votação e vou colocar qualquer outro nome, independentemente da posição ou cargo ou parentesco que ocupe. E por que coloquei? Porque numa última sessão, o presidente do Sindinap veio por meio de um habeas corpus, não respondeu absolutamente nada, principalmente não esclareceu nada, então toda a diretoria do sindicato tem que trazer informações. Infelizmente, a base do governo, tem seu voto, foi contrário, mas a nossa parte foi feita. Mas isso não vai nos impedir de continuar com a investigação em vários pontos pelas quebras de sigilo. Eu entendo que nós temos agora outros caminhos a serem tomados em relação ao Sindinap, especialmente na avaliação da quebra do sigilo bancário, das informações financeiras, e vamos em frente. É isso, é parte. Isso não a nossa função principal, que é informar a população o que está acontecendo, principalmente que todos os brasileiros saibam como a Previdência foi roubada e quem está blindando pessoas que deveriam prestar esclarecimentos. A CPMI está no rumo dela. Então eu entendo que nós estamos num bom caminho. As apreensões que estão sendo feitas, as prisões que já aconteceram, novas operações virão. Vocês podem esperar que outras ações elas acompanharão a investigação ao longo do tempo. Eu posso garantir à população brasileira o seguinte: não ficarão impunes. E sobre o requerimento do ex-ministro Carlos Lupe? Foi retirado por um acordo entre governo e oposição. Pode voltar a qualquer momento. Não há. Seria, naturalmente, se fosse colocado hoje, possivelmente teria sido rejeitado também, Aí ficaria mais difícil, inclusive, de trazer de volta. Pelo menos agora, aparecendo algum tipo de ligação do ministro dentro dos sigilos, o requerimento pode ser reapresentado a qualquer instante. O senhor vem criticando muito a questão dos habeas corpus. Como a colega já comentou, o senhor tem um diálogo aberto ali com o André Mendonça. Tem alguma possibilidade do senhor conversar com ele sobre essa questão, em específico, esses recorrentes habeas corpus que são concedidos, às vezes, a minutos de início das sessões, em relação aos depoentes? Olha, não há o que fazer, porque a decisão é individual em cada ministro. Então, cada um tem um entendimento. Eu já trago para vocês aqui que é preciso que a gente saiba lidar com isso. Por exemplo, o nosso depoente segunda-feira, o senhor Fernando Macedo, já ganhou um habeas corpus do ministro Dias Toffoli, que não precisa nem comparecer à CPMI. É mais um que não precisará nem aparecer aqui para dizer sim ou não, ou ficar em silêncio. Eu volto e digo para vocês sempre, eu estranho e entendo que esses habeas corpus são uma interferência absurda no trabalho da CPMI. Não há justificativa, porque todos estão sendo respeitados, para que um ministro do Supremo dê uma permissão de que uma pessoa não compareça nem como testemunha ou investigado à CPMI, que tem poder independente reconhecido pelo próprio STF. É de se estranhar, mas dentro do que nós estamos percebendo de um grande esquema até de blindagem de nomes, é o que eu falo para vocês. Eu tenho que entender, a gente precisa buscar outros caminhos. Nós não podemos deixar que isso nos impeça, e não vai impedir de continuar com a investigação. Nós vamos saber lidar com cada dificuldade que aparecer e vamos superar até darmos uma resposta completa ao povo brasileiro. E quem também fez duras críticas ao habeas corpus concedido ao irmão do presidente Lula, Frei Chico, foi o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Quem não deve não teme, o governo não quer investigar a roubalheira, foi o que disse, portanto, o senador. Vamos acompanhar. Primeiro, ficou claro que o governo não quer investigar, porque uma instituição como o SINAP, que arrecadou 600 milhões, que teve busca e apreensão,
próprio ministro do Supremo, André Mendonça, mandou bloquear 390 milhões da conta, porque está nítido, está claro que houve o roubo com relação a isso. Agora, por que convocar o Frei Chico? O Frei Chico, ele trabalhou a parte comercial, relações institucionais com os órgãos, ele abria as portas dos ministérios, do INSS e tudo mais. E foi por isso que o Sindinap conseguiu colocar, inclusive, um monte de pessoas aposentadas que não tinha biometria e que acabou, pela questão política, conseguindo colocar diversos aposentados e roubando mais muito recurso. Agora, tem também a questão que ele nem poderia, o Sindinap nem poderia ter assinado a CT, porque a lei é muito clara, se tem algum parente até segundo grau e é o irmão do presidente Lula, não poderia nem assinar. A CGU agora que descobriu isso e agora que está correndo atrás para fiscalizar, tanto é que houve a operação da Polícia Federal. Então foi uma declaração muito clara que o governo não quer investigar a roubalheira que aconteceu dos aposentados e pensionistas. Foi falta de articulação da oposição? Não é articulação, o governo colocou a tropa de choque toda aqui. Então hoje nós não temos maioria. Evidente que o ideal é que todos... Olha, quem não deve não teme. Se o Frei Chico não pode vir, é porque ele teme alguma coisa. Porque se ele tivesse realmente o que dizem do governo, que ele não é um santo, ele viria aqui simplesmente. Agora não veio por quê? Porque tem culpa no cartório. E os senhores já pensam, claro, acabou de acontecer, mas alguma estratégia para poder driblar isso, continuar a investigação sobre a questão do Frei Chico e suposta ligação aí com a fraude? Olha, nós conseguimos uma vitória no início, que era quebrar sigilo de muitas instituições, de muitas pessoas. Então hoje está muito claro, a gente já tem hoje informações para onde o dinheiro foi, né, quantos bilhões foram roubados do INSS. Então, independente da vinda dele ou não, o próprio Sindinap, que é o sindicato dele, já teve os bens bloqueados, 390 milhões, e está muito claro, né? E outra coisa, o Milton disse claramente aqui, quem pediu para colocar o irmão do Lula no sindicato foi o presidente Lula. Então, ele deveria vir espontaneamente, não precisa nem de convocação. José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula, é um dos responsáveis por gerir o Sindinap, onde tem a função de diretor e vice-presidente. Natural de Pernambuco e atualmente aposentado, Frei Chico mora em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O apelido de Frei foi dado a ele por Maurício Soares, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, em referência à calvície. O colegiado analisa hoje o pedido de prisão preventiva do diretor do Sindinap, Milton Batista de Souza Filho. Ele foi ouvido pela comissão na semana passada, mas não respondeu à maioria das perguntas dos parlamentares. Ele negou, no entanto, que Frei Chico atue na administração da entidade. O senhor conviveu e convive com o Frei Chico dentro do sindicato. O senhor pode me dizer se o Frei Chico alguma vez teve alguma função administrativa ou financeira dentro do sindicato? Eu não queria... Excelência. Senhores, por favor. Contrariando o meu advogado, por favor. Contrariando o meu advogado, eu quero dizer que ele nunca teve esse papel de administrativo no sindicato. Só político. Político de representação sindical. Nada mais do que isso. E não precisei, de nenhum momento, solicitar ele que abrisse qualquer porta do governo. Ainda na semana passada, o Sindinap foi alvo de uma operação da Polícia Federal e, nesta semana, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ordenou o bloqueio de aproximadamente 390 milhões de reais em bens e valores do sindicato. Por acordo entre oposição e governistas, foram retirados da pauta os requerimentos que determinavam as quebras dos sigilos bancário, fiscal e também telemático do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Pois é, e hoje prestou depoimento Cícero Marcelino de Souza Santos. Ele é assessor do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores, Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que foi ouvido pela comissão e preso em flagrante. Marcelino respondeu perguntas dos parlamentares, mas não soube dar detalhes sobre transações financeiras e disse que apenas prestava serviços para a Conafer. Poucas vezes tive encontro pessoalmente com o presidente da Conafer. De uma empresa precisava pagar e receber se eu poderia receber pela minha.
E eu disse, sim, pode ser um desses casos, mas vou pedir para o advogado anotar e procurar para a gente passar com exatidão. Agora, o senhor me alertou um fato que eu achei bem interessante. Algumas vezes, vem para cá, volta aqui. Aqui está a Conafé. O senhor sabe dizer, Conafé recebeu mais de 800 milhões de descontos associativos. Daí 97,6 desses descontos a CGU disse, provando que eram descontos fraudados, era roubo. O senhor recebeu desses 800 milhões, através de algumas empresas que eu vou listar uma por uma, o senhor recebeu 300 milhões de reais. 150 pelo senhor, 150 pela senhora Ingrid, que é a sua... Isso, minha esposa. Sua esposa. Aproveitar e perguntar, a sua esposa, qual é a formação profissional dela? Ela é formada em administração de empresas. De empresa, tá. Aí desses 300 milhões... Tudo nasceu do encontro do senhor com o Carlos Lopes numa loja de roupa, que ele gostou do senhor. Sim. E lhe ajudou a carregar, a criar empresas e prestar serviços, e mudou a sua vida. Sim. Basicamente, o senhor disse isso. Sim, começamos com empresa, surgiu a necessidade, um exemplo, de locação de veículos, arrumei parceiros, fui locando, a parte do gado que eu já gostava, fazia intermédio de compra e venda de sêmen, etc. O senhor mostrou que é um bom vendedor, mas o senhor disse uma coisa interessante. Em determinadas ocasiões, o senhor Carlos pediu para o senhor receber dinheiro em nome de outras pessoas, mas através das suas empresas, e fazia o que com esse dinheiro recebido em nome de outra? Provavelmente é isso que tem acontecido nessa empresa que eu desconheço. Fazia o quê? E eu recebia planilhas de pagamentos geral, média de 2, 3 mil pagamentos mensais, e refazia os pagamentos para a necessidade de uma empresa de apoio administrativo ou com consultoria. Eu poderia fazer uma pergunta? Fica à vontade. O senhor tirava dinheiro em espécie? E aí que eu quero ver a sua verdade. Já cheguei a sacar dinheiro em espécie várias vezes. E entregava na mão dessas pessoas que o senhor Carlos Lopes pedia ao senhor? Não, na verdade era para ou compra de veículos. Não, eu estou falando... nesse caso aí não, desconheço. Quer dizer que esses 85 mil... Olha só, não. Como é que o senhor recebia 85 mil? Dando um exemplo do que está aqui. E se era em nome de outra pessoa, como é que esse dinheiro chegava na mão dessa outra pessoa? Na verdade, era para fazer o pagamento das planilhas. Tinha vezes que o Carlos, acho eu, que pegaria algum dinheiro emprestado para complementar planilhas, né? Porque a minha função era prestar o serviço para a empresa Conafé. Luciene Landim, mais um depoimento, mais decisões aí e, na verdade, mais críticas, portanto, a essa situação do habeas corpus, o que tem incomodado bastante os integrantes da CPMI, inclusive, principalmente, o presidente da comissão, o senador mineiro Carlos Viana. Isso tem sido assunto recorrente, Síria, nesses trabalhos da CPMI e do INSS. Mas sobre esse depoimento de hoje, continua acontecendo, a sessão está aberta no Congresso Nacional. Esse depoimento que começou ali no início da tarde segue, então, até agora. Quem é interrogado é Cícero Marcelino, como a gente acabou de ver, que prestava serviços para a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, a Conafé, e é suspeito de ser laranja do presidente da entidade, Carlos Roberto Lopes, justamente porque mexia ali com pagamentos para empresas terceiras. Nesse depoimento, então, nessas horas de interrogatório na CPMI do INSS, Marcelino negou que fosse um laranja. Ele disse que não ficava em casa o dia todo descansando e que recebia o dinheiro, mas que tinha serviços para fazer durante todo o dia. Ele tinha 4 empresas e recebia da Conafé entre
R$20 mil e R$30 mil por cada uma delas para prestar serviço. Disse também que não sabe para quem transferia o dinheiro que recebia e não soube falar quem era o responsável pelo setor da Conafer que enviava a ele as planilhas essas planilhas financeiras, né? Ele prometeu que vai enviar as planilhas com os dados para análise dos integrantes da CPMI. Quando foi questionado se não estranhou um volume de R$300 milhões que pagou para terceiros a pedido da Conafer, ele disse que não estranhou e afirmou que eram 8 milhões de famílias atendidas, um volume grande. Então, as empresas de Marcelino, segundo ele mesmo admitiu nesse depoimento, então, no dia de hoje, prestam serviços apenas para a Conafer. Ele respondeu que até tentou expandir os negócios, mas que as demandas da entidade eram muitas e por isso não conseguiu. Então, alguns trechos desse depoimento dele no dia de hoje na CPMI do INSS. Lu, ele continua neste momento falando, você acompanha imagens ao vivo do depoimento, agora são 7h19. Ele responde neste momento a uma pergunta da senadora Soraya Tronic. Vamos ver o que ele está falando, que ela, no caso, está falando agora nesse momento. Vamos acompanhar um trechinho. Resolvo tudo. Você resolve mesmo. Até fera, hein? Olha só. Tanto de empresa. Quantas empresas o senhor tem hoje? No seu nome, da sua esposa, onde o senhor tem participação? O que foi são 2 minhas e 2 do meu esposo. Olha só, as empresas que ele tem participação. Ele é consultor em agropecuária, locação de automóveis sem condutor, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Depois a outra empresa, eu já falei 1, 2, 3. A quarta, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias. Aí a quinta, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. Banheiro também, aqueles banheiros químicos, o senhor também tem? Não tem banheiro químico, não? Depois o senhor tem uma holding de instituição financeira. Aí o senhor tem também correspondentes de instituições financeiras. Aí o senhor tem criação de bovinos para corte. Depois, locação de automóveis sem condutor. Depois, consultoria em gestão empresarial, exceto técnica específica. Olha, o senhor é um craque. O senhor é consultor de tudo e de nada. E engraçado que o senhor... A Conafer contratou a Santos. Aí, a Santos fazia essa consultoria, recebia um recurso, certo? Ué. E aí, este recurso, a Santos recebia o pagamento deste serviço, ok? E outra, só as empresas não têm funcionários, né? Então o senhor é o craque de tudo. O senhor chuta, o senhor defende, o senhor faz gol, o senhor... Enfim, o senhor... Eu nunca vi. O senhor é um ninja. Ninja. Eu estou impressionada. E aí o senhor passa... O senhor mesmo recebeu o pagamento da consultoria prestada para a Conafer pela Santos. E aí o senhor contrata a sua própria empresa para fazer, sei lá, algum outro serviço, locar carros, então, empresa no seu nome. Aí o senhor repassa o dinheiro. Aí a locadora, que é sua... Estamos acompanhando aí, né, a fala da senadora Soraya Tronic, que sempre traz uma polêmica ali para o discurso dela, disse que o moço ali é um ninja, que sabe de tudo e tudo mais. Ela que ficou muito conhecida naquele debate presidencial em que falou o candidato padre, se lembram? Pois é. Ô, Luciane Landim, a gente está vendo ali que, de certa forma, ele já está falando há muito tempo, o depoente, e que em diversos momentos, ao longo da tarde, eu acompanhei durante um tempo o depoimento dele ali e vi que ele se esquivou em diversas perguntas feitas pela relatoria ali da CPMI, dizendo que inclusive nas empresas tinha muito funcionário, mas funcionário que não era contratado, pessoas que ele não conhecia. Ele está falando, mas informação mesmo tá difícil conseguir na fala dele para explicar isso tudo aí. Ele já é apontado como suspeito, né? Inclusive suspeito de ser laranja e, claro, assim como outros interrogados pela CPMI, ninguém quer se incriminar. Então, todo mundo que é questionado tem bastante cuidado com essa questão, justamente porque pode ser alvo de uma operação maior, né? Inclusive, principalmente ele, como a gente falou agora há pouco, é justamente o suspeito de participar de um esquema ilegal. Então, a participação dele, o
interrogatório dele vai justamente nesse sentido de cuidado com o que falar nessa CPMI, que é, de qualquer forma, um instrumento de apuração dos fatos, né?